Olá, eu faço parte do grupo 15 do trabalho de economia. Os componentes são eu, Yasmin Dantas, Maria Antônia, Sofia, Bruna e Letícia Moura. Eu vou falar um pouquinho sobre a história e estrutura da empresa Petrobras. A Petrobras é uma empresa petrolífera de capital misto, sendo uma das maiores empresas de energia do mundo e possui grande importância na exploração de petróleo no Brasil. Ela está presente em 19 países e sua sede está localizada na cidade do Rio de Janeiro. A maior petrolífera do Brasil foi fundada em 1953 pelo presidente Getúlio Vargas. A história da Petrobras está ligada ao início do processo de industrialização do Brasil. A criação da empresa partiu de uma intensa mobilização da sociedade civil, entidades privadas e entes governamentais, por meio da campanha O Petróleo é Nosso, que defendia a participação direta do Estado na produção de petróleo no Brasil. Desse modo, o presidente da época, Getúlio Vargas, por meio de políticas nacionalistas e desenvolvimentistas, anunciou a criação da empresa. A Petrobras surgiu em um momento de forte intervenção do Estado na industrialização do Brasil, por meio do fomento às chamadas indústrias de base, unidades voltadas para a produção de matérias-primas para outros ramos da economia. Além desses fatos que marcaram o início da empresa, foram momentos importantes da história da Petrobras. A criação da Petrobras Distribuidora, no ano de 1971, responsável pela distribuição de petróleo e derivados beneficiados pela empresa. A descoberta da Bacia de Campos, em 1974, localizada na costa do estado do Rio de Janeiro, sendo uma das maiores áreas de produção de petróleo do país. Já em 1997, foi instituída a quebra do monopólio da empresa com relação à exploração de petróleo no Brasil. Desse modo, a Petrobras se tornou uma empresa de capital misto e, até a atualidade, o maior detentor de ações da empresa é o governo brasileiro. Por sua vez, em 2007, foi descoberto o chamado pré-sal, importante reserva de petróleo e gás natural em águas profundas, com enorme potencial de exploração e geração de lucros para a empresa. Estrutura da Petrobras. A sua criação está ligada ao processo de desenvolvimento da industrialização brasileira, e sua história é marcada por vultuosos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Logo, essa característica culminou no incremento tecnológico e humano. O governo brasileiro detém a maior parte das ações da companhia, porém, nos últimos anos, a ação estatal na empresa tem diminuído. Além disso, há um grande interesse por parte do governo e dos demais acionistas em sua privatização. Nesse contexto, torna-se necessário destacar que a Petrobras é muito importante para o Brasil, uma vez que o petróleo é um recurso energético estratégico e a companhia está entre as principais geradoras de royalties para o país. Na atualidade, a Petrobras é uma empresa de economia mista, ou seja, possui capital aberto. Desse modo, ela não é mais uma empresa estatal, apesar do Estado brasileiro ser o seu principal acionista. A empresa atua na exploração, produção e comercialização de petróleo, gás natural e alguns derivados, possuindo plataformas de petróleo, refinarias e redes de distribuição. Nos últimos anos, a Petrobras tem expandido sua atuação para os setores de energia renovável e está presente em 19 países da América, África, Ásia e Europa. Meu nome é Sofia Estela e vou falar um pouquinho sobre a política de preços da Petrobras, sobre o que foi a PPI e as críticas e o fim da mesma. Nos últimos anos, com as trocas consecutivas dos presidentes da Petrobras e diante dos vários reajustes no preço dos combustíveis da estatal, a política de preços da Petrobras tem sido questionada. A política de preços da Petrobras é o modo como a estatal altera o preço dos combustíveis vendidos em suas refinarias. Ela não é uma constante e pode sofrer alterações de acordo com o governo. Em 2016, por exemplo, durante o governo do ex-presidente Temer, ela sofreu uma modificação e passou a fazer uso do preço de paridade de importação, PPI, para definição de reajustes. A PPI tratava de uma referência calculada com base no preço de aquisição do combustível, acrescido dos custos de sua entrega. Isso significa que os preços eram estabelecidos a partir de referência internacional, além de incluir a cotação do dólar e valores de frete. Os preços da Petrobras se baseiam em dois fatores: a paridade com o mercado internacional e a margem de risco. Antes da implementação do PPI, a Petrobras atuava com preços controlados, e a partir dessa implementação, os preços passaram a sofrer variações de acordo com os acontecimentos.
Durante o período que esteve em vigor, muitas críticas e movimentos foram feitas contra essa política. Em 2018, a alta dos preços desencadeou a greve dos caminhoneiros, uma das mobilizações populares mais marcantes do país nos últimos anos. Ademais, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a gasolina subiu mais que a inflação desde 2016 até 2023. Na época em que a política foi discutida, a diretoria da estatal citou como riscos a volatilidade da taxa de câmbio e dos preços sobre estadias, impostos e lucros. O PPI visava maximizar a rentabilidade da empresa na venda de combustíveis de um país e possibilitar um mercado mais competitivo. Nos últimos anos, a principal crítica com relação ao PPI era o encarecimento da gasolina e do diesel. Isso ocorreu em virtude do crescimento do preço do barril de petróleo no mercado e a desvalorização do real frente ao dólar. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, em 2021 a gasolina foi reajustada 15 vezes e o diesel 12 vezes. Outra crítica afirmava que essa política era voltada para garantir o lucro dos acionistas, ignorando a função social de atender interesses coletivos de um estatal. Ainda nessa linha, afirmava-se que a PPI era a forma de atrair investimentos pela menor intervenção dos preços. Após 6 anos de PPI, ela chega ao fim. Em maio de 2023, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, anunciaram o fim da paridade de preços com o mercado internacional e a adoção de nova estratégia comercial. Meu nome é Bruna e eu vou falar sobre a nova política de preços da Petrobras, além das suas críticas favoráveis e contrárias. Também conhecida como a nova estratégia comercial de preços, ela prioriza 2 fatores essenciais: o valor marginal para a Petrobras e os custos alternativos dos clientes. No que diz respeito ao valor marginal, essa abordagem levará em consideração os custos relacionados às alternativas da Petrobras, como produção, importação, exportação, refinamento e entre outros. Os custos alternativos dos clientes, por sua vez, consideram as opções de outros fornecedores de produtos. Em comunicado oficial, a Petrobras afirmou que essa mudança proporcionaria mais flexibilidade para oferecer preços mais competitivos no mercado. O presidente da estatal declarou que o objetivo é evitar a estagnação dos preços e sucessivos reajustes. Além disso, ele assegurou que, apesar da mudança, a referência internacional não será perdida, buscando, na verdade, tornar os preços mais atrativos para os consumidores internos. Entretanto, a nova medida não passou desapercebida pelas críticas. Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, apontou que as diretrizes não são claras e que, a longo prazo, poderiam resultar em problemas financeiros, tanto para o estatal quanto para os acionistas. Em resumo, a modificação da política de preços da Petrobras gerou debates controversiais. Argumentos a favor enfatizam a suavização das altas de preços, impactos positivos na inflação e maior competitividade no mercado interno, enquanto as críticas apontam a falta de transparência na metodologia de preços, possíveis prejuízos para acionistas e consumidores e preocupações com a situação financeira da estatal a longo prazo. Olá, sou Letícia Moura e irei citar alguns argumentos contra a privatização da Petrobras, juntamente com Maria Antônia. A princípio, pode-se citar a relevância da Petrobras no contexto da preservação da segurança nacional. Essa empresa atua em um setor estratégico, notadamente em indústria de energia, desempenhando um papel crucial na garantia da independência e segurança do país. O ponto central é a preocupação de que, caso a gestão desse mercado seja totalmente transferida para o setor privado, o país poderia agravar sua dependência de entidades estrangeiras e, consequentemente, tornando-se mais vulneráveis a influências externas. Isso enfatiza a necessidade de manter a influência estatal sobre setores estratégicos como uma salvaguarda para a autonomia e segurança nacional. Além disso, a concentração de mercado também é um fator, pois até o momento, as privatizações realizadas pela Petrobras parecem estar em contradição com a retórica oficial de fomentar as concorrências. Podemos explorar essa contradição em 3 exemplos. De início, a venda da Liquigás contribuiu para a maior concentração de um mercado, que já é caracterizado pelo oligopólio, especificamente o mercado de gás de cozinha. Em contrapartida, o consumo de gás liquefeito de petróleo, GLP, é notoriamente sensível aos preços, o que significa que qualquer aumento no preço do botijão pode levar muitas famílias a abandonar essa fonte de energia e buscar alternativas,
como o uso de lenha ou até mesmo etanol, como lamentavelmente relatado em várias reportagens. E, por fim, a privatização da Liquigás eliminou o único participante estatal nesse mercado e resultou em maior concentração, uma vez que a Copagás é um dos poucos concorrentes e que adquiriu também a subsidiária da Petrobras. Em uma última análise, a privatização de ativos da Petrobras tem impactos significativos na elevação do preço, como já observado na prática, como o exemplo da refinaria Mataripe. Quando pertencia à Petrobras, a RLAM, antigo nome da refinaria, praticava preços inferiores à média da empresa estatal. Após sua privatização, a gasolina e o diesel vendidos pela refinaria baiana passaram a apresentar em média os valores mais elevados do país. Esse fenômeno não é fortuito, mas sim decorrente de diversas razões. Antes de tudo, historicamente, as refinarias do país foram construídas pela Petrobras com o propósito de abastecer diferentes regiões. Elas não concorriam entre si, uma vez que cada refinaria atendia às necessidades de sua respectiva região. Ao transferir a propriedade de uma refinaria para o setor privado, esta passa a herdar uma estrutura e mercado caracterizado pelo monopólio regional. No presente, a refinaria Mataripe constitui um monopólio privado regional que abastece os estados da Bahia e do Sergipe. Além disso, a estrutura organizacional da Petrobras desempenha um papel importante. A Petrobras é uma empresa que não apenas extrai petróleo, mas também realiza o processo de refina. Essa abordagem integrada proporciona ao estatal uma margem de lucro substancial, o que lhe permite absorver preços mais baixos. Isso ocorre porque a Petrobras, ao estar envolvida com todo o processo, desde a extração até a refino, possui uma capacidade maior de controlar os custos e as margens de lucro. Por último, as empresas privadas têm como objetivo primordial a maximização dos lucros. Contrariamente à Petrobras, como uma empresa estatal, não é movida exclusivamente por esse imperativo financeiro. Isso é evidenciado pelo debate político e pelo comportamento da empresa nos últimos anos, quando por um longo período praticou preços abaixo dos estabelecidos pelo Programa de Parcerias de Investimento, a PPI. Olá, meu nome é Maria Antônia e eu vou dar continuidade sobre a questão da privatização da Petrobras e a opinião do nosso grupo. Falarei sobre a relação da Petrobras e os impactos que pode gerar com a privatização no meio ambiente. Falarei também sobre como a Petrobras foi responsável por gerar muitos empregos para o Brasil e concluirei comparando um caso semelhante que aconteceu na Rússia com a possível privatização da empresa aqui no nosso país. O relatório anual de sustentabilidade da Petrobras informa que os vazamentos de óleo e derivados cresceram 2.157% entre 2018 e 2019. Mesmo assim, esse volume é inferior à média anual de vazamentos de petroleiras, e grande parte dessas petroleiras são privadas. As privatizações, como a da Petrobras, nesse sentido, podem colocar ainda mais em risco o meio ambiente. Nessa perspectiva, afirmou em entrevista à Rádio Brasil Atual o dirigente da Federação Única dos Petroleiros, João Antônio de Moraes. Ele afirma que, abre aspas, as empresas, esses fundos financeiros, certamente não vão atuar com a preocupação ambiental que se faz necessária. Quem consegue planejar o uso da energia de uma maneira mais sustentável e ambientalmente respeitável é, de fato, o Estado, quando planeja. Fecha aspas. Para comprovar sua tese, portanto, o dirigente lembra um dos mais graves crimes ambientais já cometidos no Brasil, que foi com a Vale do Rio Doce. Enquanto era estatal, a Vale não teve nenhum acidente ambiental grave. Depois que ela foi privatizada, nós já passamos por vários acidentes ambientais, sendo os mais graves os de Mariana e de Brumadinho, que causou a morte de muitas pessoas e danos irreparáveis. Outro ponto é que o Brasil possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Por muitos anos, a Petrobras fez investimentos em biocombustível, energia eólica e solar. Ocorre que a privatização traz junto dela o desinvestimento nessas áreas, já que, por ora, o petróleo extraído do pré-sal é mais rentável. A privatização do pré-sal e das diversas unidades da Petrobras tem como tendência a multiplicação dos acidentes no alto mar,
com impactos ambientais incomensuráveis. A prioridade, nesses casos, é o lucro rápido com os menores investimentos possíveis no meio ambiente. Outro ponto a ser analisado é a questão da geração de empregos e a relação com a Petrobras no Brasil. Nesse sentido, de acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, os investimentos da estatal subiram de 6 bilhões de dólares em 2003 para 48 bilhões de dólares em 2013. Depois disso, porém, houve uma queda gradativa até chegar aos 10 bilhões de dólares em 2019. Esse declínio se refletiu diretamente nos empregos. Desse modo, em 2003, a estatal empregava 48 mil trabalhadores próprios e 123 mil terceirizados. No ano de 2013, esse número cresceu para 86 mil trabalhadores próprios e 360 mil terceirizados. Mas o quadro de funcionários despencou com o enxugamento dos investimentos. A Petrobras fechou o ano de 2019 com 57 mil trabalhadores próprios e 103 mil terceirizados, configurando-se como a empresa do setor que mais demitiu funcionários em todo o mundo. Podemos ver, portanto, como a estatal possibilita a geração de milhares de empregos em todo o país, quando são feitos os investimentos necessários na estatal. Por último, nós podemos fazer a comparação com um caso semelhante que aconteceu na Rússia e a possível privatização da Petrobras aqui no Brasil. Na Rússia, a desestatização do setor de gás e petróleo foi regulamentada por um decreto presidencial em 1992. A Lukoil, considerada a maior companhia russa não estatal do setor de petróleo, foi formada em 1991, quando 3 estatais sediadas na Sibéria se fundiram. Em 1993, ela foi privatizada e transformada em uma empresa de capital aberto. A Gazprom, outra empresa russa, também se tornou privada nesse contexto. A empresa, porém, retornou ao controle do governo no início dos anos 2000 e em 2021 foi responsável por 68% da produção de gás na Rússia. Desse modo, especialistas afirmam, porém, que o modelo de privatização adotado pela Rússia ajudou a criar um poderoso grupo de magnatas que formaram os oligarcas russos e a aprofundar a desigualdade no país. Nesse sentido, o economista Marshall Goldman, especialista em economia da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, afirma que o movimento de desestatização russo apenas transformou o monopólio do Estado em um monopólio privado. Assim, o governo utilizou um sistema de privatização por meio do sistema de vouchers, previamente implementado na Tchecoslováquia. Sobre esse modelo, o governo distribuiu vouchers entre a população. Empresários bem relacionados, porém, adquiriram enormes blocos desses vouchers e garantiram grande participação ou controle das companhias. O movimento, então, criou uma oligarquia russa que ainda está intimamente ligada a uma grande parcela da riqueza nacional. Essa oligarquia controla importante parte de setores como o de energia, mineração, mídia e transporte do país e possui conexões no governo central. Assim, fica comprovado que o sistema de vouchers com a privatização não foi uma boa opção para a Rússia, pois acentuou a desigualdade e a formação de grupos oligárquicos no país.